Bom, falando ainda um pouco sobre a doença, o diagnóstico, ela é uma doença neuromotora, é a esclerose lateral amiotrófica. Então, no caso de cada paciente, eu entendo que tem uma complicação diferente, um histórico de vida diferente também. O meu pai, ele teve um histórico de tuberculose, mais na juventude, quando ele estava para se casar com a minha mãe, e ele teve a cura dessa doença, né? Não foi uma pessoa atlética, fumante, que bebia, não tem nenhum histórico disso. Mas uma das hipóteses desse comprometimento vem aí de, uma, de um histórico mesmo pulmonar, que é onde comprometeu muito mais no início, talvez 90%, né? Motivo que dava o cansaço, que fadiga constante, e que hoje ainda é algo que faz sofrer bastante, né? A invasão do corpo, ela foi se tornando algo cada vez mais presente, cada vez mais pontual, né? O meu pai sempre foi uma pessoa muito discreta, e mal andava sem camisa dentro de casa, e de repente eu e minha irmã tava trocando uma fralda dele, né? A gente levando um bom tempo para fazer isso, vergonha, falta de prática, antes do home care assumir mesmo, né? O home care é uma instituição extremamente necessária, que tem o intuito de devolver a vida do paciente, principalmente em cuidado paliativo, que fornece treinamento, que oferece recursos para uma equipe trabalhar, estar presente. É uma empresa que entra dentro da sua casa. Então, você não pode mais sair para trabalhar e voltar e tem o seu lar. Não. Agora a empresa está dentro da sua casa. Toda a gestão, chefia, problemas interpessoais, como eu disse, pessoas que não agregam, mas também tem aqueles que agregam e agregam muito. E nesse vídeo eu acho que eu quero destacar isso. Muitos profissionais que fizeram a diferença. Médico, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga. Então nós tivemos altos e baixos de profissionais, a enfermagem muito mais rotativo, muito mais problemas, mas também porque é a equipe que está na linha de frente. O primeiro contato é a enfermagem entre o paciente e todo o resto, porque ali é a medicação, como ele está, conforme ele foi perdendo os movimentos, não podia mais coçar o rosto, não podia mais caminhar, né? O meu pai começou com a dormência nos dedos e foi com as quedas, os engasgos, dificuldade para falar algumas coisas, mas isso, graças à fonoaudiologia, por exemplo, foi e tem sido muito bem preservado, né? Quase 4 anos com a doença, e o meu pai consegue comer via oral e semipastoso, né? Algo que ainda é considerado um milagre para a situação dele, por todo o contexto que ele já viveu. E entre outros profissionais que fizeram e fazem ainda, estão na casa até hoje, fazendo a diferença, que torna o dia dele mais alegre, com um bom dia, uma boa tarde, coloca ele para o alto. O meu pai é uma pessoa muito otimista, ele não gosta muito de falar da doença. Um vídeo como esse, por exemplo, ele não assistiria, porque o intuito dele é o presente, é o aqui e agora, sorrir com os amigos, ele adora as visitas dos amigos, ele ainda ama a igreja, as visitas das igrejas para eles são constantes, são presentes. Temos fases e fases, né? Dias mais frios, as pessoas ficam mais reclusas, é natural. São os dias mais difíceis, né? Não existe um dia fácil para quem está na cama, mas são os dias onde a gente precisa estar ali entretendo para não deixar a peteca cair, né? E o meu pai, por mais que as coisas não estejam bem, o máximo que ele vai fazer é um silêncio, é ficar quieto, né? Ele nunca reclama, ele nunca diz, pragueja, ele não é dele fazer isso. Ele sofre, lógico, mas ele entende a situação e ele entende aquilo que ele pode entender e ele absorve isso. É como ele decide lidar. Essas invasões do corpo são uma desconstrução. Eu vim de um ensino de psicologia de 5 anos, onde eu participei da neuroanatomia e você
lidar com o corpo como corpo e depois o corpo para análise é outro tipo de corpo, mas eu tive que participar do banho do meu pai. E primeiro era eu e minha mãe, primeiro era minha mãe, depois eu e ela, depois ela e a equipe da enfermagem. Chegou uma hora que eu vi que eu ia ter que assumir aquilo, que eu não poderia deixar uma pessoa sozinha dar um banho nele de 1,73 m, carregá-lo e, enfim, poderia derrubá-lo, por mais que a profissional fosse experiente, era para mim aquilo, era para nós aquilo, e ou a gente aceitava e fazia da melhor forma, ou não tinha outra opção. Então a opção foi renunciar todos os dias, feriado, domingo, tá sempre ali para esse banho. Sempre houve muita resistência, vergonha, só que nós tivemos que ir quebrando esses tabus, né? E eu fui entendendo que, como eu também sou um profissional da saúde, embora eu sempre vou ser filho ali, mas algumas barreiras eram mais fáceis para quebrar por conta do estudo, né? A família sofreu todos esses impactos, minhas irmãs, a minha mãe principalmente. A minha mãe hoje fica 12 horas na cozinha, ela é responsável do café da manhã, a última refeição dele. Hoje nós temos profissionais na casa que até auxiliam nesse processo de servir ele, por exemplo, para comer. Então, o bom profissional devolve a nossa vida. O bom profissional, dentro das condições que temos, ele ainda permite que em algum momento a gente se sinta no lar, né? Não é mais um lar, mas em alguns momentos eles favorecem com que a gente respire, com que a gente lide com os próprios traumas, medos, quando as intercorrências acontecem, muitas intercorrências. Quantas vezes meu pai internou? Pelo menos 4 vezes ao ano, 15 dias numa UTI, nós tivemos que nos revezar e encontrar pessoas de confiança para poder estar lá dividindo isso com a gente. Apareceram alguns amigos, alguns familiares, mas a batalha é de todos nós, né? É da família de origem mesmo, que tem que lidar, porque a luta é nossa mesmo, e é algo que nós não escolhemos, mas que nós temos que enfrentar. Acho que a questão do profissional ainda é uma questão crucial. Já passei por todos os tipos de profissionais até aqui, de enfermagem. Pelo menos mais de 100 pessoas já passaram pela minha casa nesses anos. Tem gente que está há quase 2 anos, tem gente que ficou quase 3 anos, 3 anos e meio, e que fizeram muita diferença, que nos ensinaram muito, seja da parte técnica, o básico para você saber lidar no dia a dia, quanto para você saber o que não deve fazer e que você não deve deixar que façam, né? Então, como eu já tinha dito também, meu pai tinha um único celular que ele tinha ainda no primeiro momento para ter contato com as pessoas. Ele ainda não estava tetraplégico, ele já não conseguia digitar mais, porém era uma forma dele se comunicar. E roubaram. Veio alguém na minha casa, cuidar dele um certo dia, cobrir uma folga e levaram, né? Já aconteceu de meu pai ter que aspirar e a pessoa ficou nervosa durante a madrugada. Na verdade, ela estava de dieta por conta própria, por questões muito pessoais, e ela desmaiou. Então, de repente, eu acordei com um som estranho, desci as escadas correndo, e meu pai se debatia na cama tentando respirar, porque o oxigênio dele estava faltando. Ela, enquanto desmaiou, derrubou com ela o circuito do oxigênio, e eu tive que socorrer ele muitas vezes. Um dos circuitos, que é uma borracha, furou e a técnica entrou em desespero. Ao invés dela se acalmar e resolver, porque estava prático ali para resolver, ela sobe as escadas desesperada para que eu pudesse ajudar. Enquanto eu descia, ele já estava ficando roxo também. E ali eu comecei a entender que eu tinha que manter a calma todas as vezes que algo grave acontecesse, porque era a rotina, infelizmente, acontecer pela falta de atenção ou técnica, ou, enfim, pessoas. E aí, a partir dali, eu comecei a desenvolver para, pensa, organiza e faz. Tenta não olhar para o desespero, nem o seu, nem o dele, né? É como se de repente eu jogo a vida na sua mão.
Falo, toma, ou você resolve ou vai morrer. E a ideia não é morrer, né? Não é que morra. Então foram muitas situações nesse sentido, pessoas que você foi sentindo claramente que tinham alguns transtornos, que estava ali, mas a cabeça não estava, as emoções não estavam em cima dele, cuidando dele. Se você for falar, olha, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, você está fazendo isso aqui errado, isso aqui não pode, você está repetindo o erro, aí a pessoa te atacava e eu precisava lidar com aquilo. Meses depois, mais ou menos uns 6 meses depois, eu fui entendendo que eu podia trocar a pessoa, que eu não precisava ficar sofrendo com aquela pessoa 12 horas dentro da sua casa. Ou pelo menos 3 pessoas, 12 horas cada uma, que brigavam entre si, se não tinham um bom convívio entre si, buscar para que tudo aquilo não alcançasse ele, nem o restante dos outros, da família. Minha mãe, por exemplo. Então eu tinha que ter esse jogo de cintura, lógico que não dá sempre, foi um aprendizado até aqui, de às vezes poder também deixar as coisas acontecerem e falar, tá, vamos ver agora o que a gente faz com isso, do que tá dentro do problema. Você tá sempre dentro do problema. Tem como não estar? Ainda não sei, acho que não tem como. Não, tem como você não estar quando tem bons profissionais. Esses bons profissionais falam, daqui um pouco que eu carrego para você. Nem que seja por 12 horas, de um mês, né? E eu consigo fazer isso por você. Ou profissionais que se deram demais, né? Se doaram demais e você vai vendo e vai falando pro profissional, olha, tira uma folga, tira umas férias, a gente se vira, você já orientou bastante a gente tá bem, tá melhor agora, pode ir. A pessoa não conseguir e chega uma hora que ela viu que ela carregou muito peso e ela precisa ir embora e você perde a pessoa e você sofre o luto de cada um que passou por você. Cada pessoa que passou por você, que seria fixa, que ficaria na sua casa, porque é muito rotativo, você cria uma expectativa sobre ela, você investe nela, você conversa com ela. Eu trazia para ela muito do que eu estou trazendo aqui. Vamos trabalhar junto, o que você precisar. E a pessoa, ok. E no dia seguinte a pessoa desapareceu. Ou um mês depois a pessoa não está vendo mais nada, ela está vendo só os problemas da vida dela. E não importa quem esteja ali na cama, não importa que ele precise, eu vou fazer como eu quiser, e se eu quiser, e se eu quiser vir trabalhar, e se eu não quiser, problema. O problema é de quem está lá. E são muitas violências, acho que de todas as formas, vivido por talvez um pouco de cada profissional, porque tudo é muito complexo, tudo é muito improvável, e se adaptar a tudo isso é o maior desafio, com tudo.